Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o geólogo Ricardo Queiroz, ele que é professor de hidrologia no curso de engenharia do SESMAC e está aqui conosco para falar sobre o tremor de terra em Maceió, sobretudo naquela área do Pinheiro, no bairro do Farol, no último dia 3 deste mês, e que deixou a população, claro, apavorada, mas os debates sobre essa questão aconteceram para dar, digamos assim, uma noção, inclusive à população, do que estava de fato acontecendo, não é? Houve debates no CREA, também na Câmara Municipal de Maceió, e uma equipe do Serviço Geológico do Brasil chegou a Maceió no dia 12 para fazer uma avaliação, e aqui agora a gente está com o professor e geólogo Ricardo Queiroz, que vai nos dar as últimas informações sobre até que ponto a gente pode ainda se preocupar com essa questão. Pois bem, professor, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui no Frente a Frente e comecemos, não é, por um estudo, né, que normalmente se faz sobre as condições do terreno. Chegou um momento em que, logo após, no debate nas redes sociais, de colocar a possibilidade da extração do sal-gema pela Braskem ter causado esse tremor, esse abalo sísmico, enfim, até terremoto foi classificado, o que de fato aconteceu. Boa tarde, Aurélia. Boa tarde a todos. Os fenômenos geológicos, né, que ocorrem principalmente em subsuperfície, eles são complexos, difíceis de explicar, tá certo? E até, principalmente, quase impossível de se prever, não é? Então, após o ocorrido das fissuras e principalmente dos abalos que houveram, nós nos deslocamos para a região, até por curiosidade, né? O geólogo tem, por natureza, ser curioso do que acontece na Terra. E aí verificamos que aquela rua em frente à igreja Menino Jesus de Praga, onde há o principal fissuramento, né? Ela apresentava aquela fissura numa certa direção, obedecendo uma certa direção que havia continuidade, né? Essa continuidade se dava ali para aqueles prédios de Valdo Suragi, o Jardim Acácia, e para o norte também tinha já algumas ruas fissuradas. Tanto que uma senhora me procurou pelo telefone, me pedindo para ir lá, e eu fui para atendê-la e tentar tirar a dúvida, né, daquela senhora. E ela me mostrou a casa que já tinha fissurado há alguns anos atrás, pequena, mas foi aumentando e dessa vez estava bem maior. A laje deslocando, eu tenho aqui umas fotos para mostrar. E novamente observamos que essas fissuras mantinham a mesma direção, ou seja, o mesmo lineamento, né? Foi quando nós fomos colocar essa direção, esse lineamento, essas ocorrências, num trabalho que nós já tínhamos feito, dados que tínhamos coletado desde o início dos anos 2000, através de poços aqui na região, né, poços de estação de água. E 2006, por aí fomos a Sergipe para a Petrobras e coletamos os poços aqui da bacia sedimentar de Alagoas. Então fomos colocar esses poços em mapa e verificamos que há uma superfície de contato entre duas formações, não é? Essas formações são essa nossa que nós conhecemos aqui em cima, que pisamos nela, chamada formações barreira, e a de baixo é a chamada formação Marituba. E essas superfícies de contato se encontram a várias profundidades diferentes, tá certo? Então há uma irregularidade. Total, uma irregularidade total. Mas eu gostaria de começar falando também sobre a grande dúvida do pessoal, dizendo que é terremoto, o tremor, né? O tremor é um terremoto, né? Vai ser como o Chile, né? Muita gente diz, olha, vai desabar tudo. Várias especulações. Muita especulação, né? Então, eu gostaria de mostrar essa figura, onde a gente vê claramente aí a chamada cadeia mesoceânica, que divide duas placas tectônicas, né? A cadeia no meio do Oceano Atlântico, dividindo a placa africana, que se desloca para leste,
e a placa sul-americana que se desloca para o oeste, onde nós estamos, né, no Brasil, aí vocês estão vendo na costa brasileira, se deslocando para o oeste. Ou seja, não há um encontro de placas, não há um choque, portanto, não há forças tectônicas que causem terremotos, né, e vulcanismo, não é isso? É o contrário do que ocorre no Chile, onde as placas se encontram, né? Desta maneira, nós podemos dizer que nos encontramos sobre uma plataforma chamada passiva, né? A plataforma passiva é aquela justamente onde não há esses fenômenos. Mas isso não quer dizer que estamos livres de tudo, né? Existe sempre um resquício, desde da separação dos continentes, um resquício de energia que vem do meio dessa placa que está se separando. E isso faz com que tenhamos no Nordeste esses lineamentos que vocês podem observar aí na cor preta, né? Onde o principal deles, onde ainda hoje existe pequenos terremotos, é aquela que vai de Recife até lá o limite com o Piauí, na direção exatamente leste-oeste, cortando todo o estado de Pernambuco, e chamado justamente por isso lineamento Pernambuco. Neste lineamento, na faixa de Caruaru, nós temos terremotos. Aí sim, nós temos terremotos de pequena magnitude, mas temos. E esses terremotos, por vezes, né, mais acima de 3, por aí, 2,8, eles se refletem, no caso, aqui vocês veem umas linhas aí na direção nordeste, sudoeste, que se refletem para o estado de Alagoas. É quando as pessoas já sentiram tremores ali no Sertão, São José da Tapera, já sentiram em Atalaia e alguns locais que eu ouvi falar, tá certo? É o reflexo desse lineamento em Pernambuco. Mas nós estamos a leste, nós estamos na bacia sedimentar de Alagoas, que a gente pode ver aqui agora, só para o nosso estado, essa separação de unidades geológicas diferentes, né? Aí em amarela, bacia sedimentar de Alagoas, e na cor aí rosa, o cristalino, né? Justamente onde ocorrem aquelas falhas, aquelas fissuras, né? Que ainda tem terremoto no cristalino, mas na nossa bacia não. A nossa bacia foi mapeada pela Petrobras, onde não ocorrem esses lineamentos com, digamos assim, movimentos horizontais, mas sim verticais. Ou seja, vocês podem ver aqui uma figura de 1989 da Petrobras, onde a Petrobras é a principal instituição que nós temos informações, obviamente, porque é ela que perfura poços, ela que faz a prospecção de até alguns milhares de profundidade, né? E aí, a 3.000, 4.000 metros, 2.000, nós temos aí essa conformação, que são falhas onde as camadas que eram horizontais desceram, certo? Desceram. Vocês veem uma camada verde e uma marrom totalmente desniveladas, não é isso? Então, a partir daí, nós fomos na superfície colocar aqueles poços, né? Justamente aqueles poços de produção de água. Vocês veem aí duas formações geológicas captadas nesses dois poços, né? E o desnível, né? O desnível aí, os poços a pouca distância, 100, 200 metros, e o desnível aí com 60 metros, né? de diferença, né? Isso faz a gente crer que está justamente obedecendo aqui ao que a Petrobras já mostrou a gente, né? Há um basculamento vertical das camadas, né? Ou seja, elas se deslocaram, elas caíram, né? Verticalmente, isso tem um nome, a Petrobras dá o nome de rift valleys, né? Que são vales de desabamento, né? São quedas. Bem, colocando cerca de 80 poços na capital, né? Aqui, esses poços da Petrobras e também de produção de água, nós fizemos um mapa de subsuperfície, ou seja, o mapa desse contato de camadas, tá certo? Um mapa desse contato. E esse mapa resultou aí, onde vocês estão vendo na parte de baixo, né? Resultou nesses blocos caídos, né?
onde o bloco de maior profundidade aí, cerca de 90 metros abaixo do nível do mar, esse bloco preto, e se encontra justamente na região do Pinheiro, tá certo? Isso aí que eu botei o nome, só para ilustrar, de fissura Pinheiro, tá certo? Ou seja, epicentro, digamos assim, digamos do tremor. assim, que provavelmente se deu tremor. Agora aí sim, aí é que nós temos que comprovar, né? O que nós temos já a prova aí é que nosso subsolo se comporta dessa forma, cheia de blocos, de camadas desniveladas, e esses blocos são separados por falhas. Uma dessas falhas, quando nós colocamos aqueles eventos que houveram, aquelas fissuras, aquelas quedas até de bueiros, de poços absorventes, né? Sofreram quedas, né? As rachaduras nas casas, no asfalto, né? Nos prédios. Essas rachaduras todas, esses eventos todos, eles justamente se amoldaram nessa falha do Pinheiro que nós detectamos aí nesse bloco. O que faz supor que é essa falha que comanda esses eventos, certo? Essa falha que comanda, e aliás, não comanda agora, comanda há muito tempo que ouvimos falar, quando nesse episódio agora, as pessoas nos falam, olha, isso aqui há 10 anos que minha casa já tinha uma fissurazinha, o muro aqui rachou já há 10 anos, 8 anos, 5 anos, etc. Né? São acomodações naturais da terra nesse bloco, neste bloco preferencialmente. Né? Neste bloco que eu falei que está mais baixo, justamente na região ali do Pinheiro. Né? Indo aproximadamente ali por trás do CEPA, até aproximadamente também o sanatório. Professor, essas depressões que existem em algumas regiões aqui da capital, enseja também essa acomodação? Exatamente. Essas depressões que nós detectamos em profundidade, elas também se refletem até na superfície. Como? Vocês podem observar que quando a gente entra no distrito industrial, lá ali na antiga, na Coca-Cola, né? A gente sente uma depressão. A gente sente bem essa depressão, né? Tanto que a cota ali é 60, o restante é 80, né? Mas já aconteceu também naquela região do shopping Maceió, antigo Iguatemi, né? É uma acomodação do terreno. Ali já é outra, já é outra causa. Já é outra causa. Ali Porque existem várias causas. Existem, obviamente. Ali já na parte baixa, né, tanto ali no shopping Iguatemi, naquele estacionamento, né, ele vive ondulando, né? Exatamente. Mas ali a causa já é outra. Ali já são camadas de turfa, né, que são matérias orgânicas, né? Então eles formam como se um amoldamento, né, com a movimentação em cima, né, a carga aplicada em cima, né, caminhões, carros. Eles o peso vai amoldando e aí sedimentando. O terreno, exatamente, vai se amoldando, né? Ali é diferente. Esse aí não. Esse aí a gente vê claramente que essas fissuras são devido a essas acomodações de terrenos aí em subsuperfície, né? Que vão refletir. Agora, por que essas fissuras em cima não são todas, digamos, lineares. Em vários locais? Elas são lineares, né? Justamente, elas são lineares. Porque elas não são, digamos, circulares em vários locais, né? Por exemplo, porque não existe essa fissura da Fernando Lima para o lado do quartel? Não existe, né? Nas casas, nos prédios, né? Por quê? Porque não existe lá na UFAL, no chamado tabuleiro, Antares, etc. Por quê? Porque obedece a essa linha, né? Inclusive é uma linha demarcatória. Bem demarcatória, mais ou menos na direção norte e sul. Por quê? Aí é que vem esse estudo a calhar, né? Esses eventos calharam justamente nessa falha detectada aqui no Pinheiro. Pois bem, ainda sobre essa questão, a gente vai tratar no próximo bloco, a gente vai dar um intervalo de 1 minuto e o Frente a Frente volta já já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o geólogo Ricardo Queiroz, ele que é professor de hidrologia do curso de engenharia do SESMAC e foi o professor, né, pesquisador, que nos deu as primeiras informações sobre o que poderia acontecer, o que poderia ter causado, melhor dizendo, o tremor de terra ocorrido este mês aqui em Maceió, precisamente na região do Pinheiro, no bairro do Farol, se estendendo ali para o Jardim Acácia, e que deixou a população empolvorosa, né? A população não sabia de certo o que estava acontecendo, a não ser por meio das fissuras que ocorreram nas casas, nos apartamentos, enfim. Eu pergunto agora, professor, a acomodação da terra, né, da área desse terreno, pode ter acontecido esse tremor também em função das últimas chuvas, que foram intensas aqui na capital? Gorete, a gente tem algumas suspeitas, não é? Foi ventilada essa possibilidade, foi ventilado, né? E nós acreditamos que tem alguma relação. Mas, primeiramente, eu gostaria de dizer que esse trabalho que nós fizemos não fomos sós, né? Nós fizemos com a professora Roxana da UFAL e com a professora Cleuda através de um projeto chamado ASUB, justamente para estudar água subterrânea, né? O CETEC fez esse projeto em convênio com a Universidade de Campina Grande e com a Universidade do Rio Grande do Sul. Um trabalho conjunto. Um trabalho conjunto onde todos estudaram as suas águas subterrâneas, né, para dar uma contribuição ao que poderia estar havendo, a superexplotação, né, a contaminação. E foi quando nós apresentamos esses blocos, né, caídos, né. É um manancial, né? Essas Temos um bom manancial aqui de água subterrânea, né. Bem, mas como você falou, primeiramente eu gostaria de mostrar uma acomodação, não é? O que seria, né? A gente vê aí justamente as falhas que ocorrem, né? As falhas que ocorrem em subsuperfície, a gente tem aí um bloco falhado, né? De dois lados, onde uma camada, ela é justamente seccionada por essa falha, né? Então ela desce, ok? Então, isso é que se chama a falha, onde nós detectamos nesse nosso bloco diagrama. É exatamente assim que ficam as camadas da Terra. Exatamente, e numa escala maior, né? Aí está numa escala pequena, você vê aí não tem nem 2 metros de uma camada, né, do seccionamento dela. E nós temos aqui até 90, 120 metros de desnível, né? Quer dizer, é uma boa acomodação que houve desse tipo aí, tá certo? Pois é. Agora, uma coisa é essa falha que ocorre, tá certo? E a outra coisa é o evento das fissuras e dos tremores, né? Sim. Então, o que nós suspeitamos é que essa falha, que nós chamamos de falha do Pinheiro, ela é a condutora dos eventos geológicos. Ela não é a indutora, ela simplesmente serviu de condutora, ou seja, os fenômenos foram preferencialmente conduzidos por essa fratura. Agora, por que por essa fratura? Bem, primeiramente porque essa fratura deixa a parede, né, eu vou chamar de parede impermeável, né? Então, é aí quando entra a sua pergunta, que você perguntou sobre as chuvas, né? Essas chuvas, ao longo dos anos, e principalmente, você veja o ano passado, choveu bastante no final do ano, no começo desse ano também, janeiro, fevereiro, né, foram bastante chuvosos, e até apenas em um dia, choveu 73 milímetros, né, segundo as informações. Então, veja bem, essa chuva pode ter penetrado já por essas fissuras, ter penetrado, né, por essa falha, né, que é uma parede impermeável, então ela foi e penetrou, e pode ter saturado alguma camada lá, dessas camadas que desceram, né? Alguma camada que a gente chama de colapsível. O que é uma camada colapsível? O que é um solo colapsível? É aquele solo que tem um comportamento quando ele está seco e tem um outro comportamento quando ele é saturado, ele é preenchido por água, os vazios entre eles. Os vazios são preenchidos por água. Então a água pode ter sido, digamos assim, o elemento que contribuiu para o desabamento, para o que a gente chama de acomodamento de camadas. A água pode ter sido. Inclusive,
A gente sabe que o nosso sistema de esgotamento sanitário aqui usa, na parte alta, né? Usa o quê? Usa uma fossa e um poço absorvente, né? O poço absorvente, normalmente, aqui ele tem 30 metros de profundidade. E esses 30 metros, segundo o perfil de alguns poços, eles dão exatamente numa areia, né? Pode ser essa camada aos 30 metros que, recebendo o esgoto líquido, né, vá se saturando permanentemente, né? Durante anos e anos, exatamente. Então aquele esgoto líquido vai saturando até acontecer um pequeno recalque na camada e aí dá uma fissura, depois vai outro ano mais e mais até desencadear nesse Mas, agora. Professor, eu gostaria de levantar aqui com o senhor a gravidade, de qualquer maneira, desse tremor, se é que existe de fato, não é? Essa gravidade, pelo volume das fissuras observadas tanto nas casas como nos apartamentos, enfim, no solo. Como é que o senhor avalia? Gorete, a gente vê aqui uma figura de uma casa que eu fui e a gente vê aí a casa quase que se partindo, né? A parede aí, ela separou-se, a gente no canto superior direito, vê aí a parede separada da laje, não é? Aí também embaixo está praticamente caída 1 centímetro ou mais, né? Algumas vezes até 3 centímetros eu observei lá, que é justamente o terreno que se acomodou de um lado. As casas, os prédios também são estruturas rígidas, não é? Por serem rígidas, qualquer acomodação embaixo, elas quebram, elas partem, né? Tem ferro, tem um concreto, tem tudo aí, né, cimento, que são rígidos e aí partem. Quando partem, faz até um certo barulho. Obviamente, várias casas, o asfalto, a calçada, tudo de repente se partindo, causa barulho. É isso e que eu pavor, acredito. Não é? E pavor, da população que não está habituada. Não, lógico, isso é muito diferente, né, para as pessoas aqui. Pois é. Então, eles até dizem, olha, houve um estrondo, acredito que seja essa causa, né? Bem, quando se questiona os fatores que podem ter, como o senhor já colocou aqui, a drenagem do terreno também colabora nesse sentido, não é? É demais, Gorete. E veja bem, quando eu falei que nós detectamos lá embaixo algumas tipo bacias, né, alguns blocos bem caídos, eles se refletem na superfície, como até eu já tinha iniciado a falar, eles se refletem na superfície como depressões. É o que a gente chama em hidrologia de bacias endorreicas, ou seja, bacias que não têm rios. Por exemplo, lá no Distrito Industrial, como eu falei, e aqui no Cepa, né, atrás do Cepa, no Pinheiro, a gente vê aquela depressão, aquela até... imensa. Às vezes as pessoas andam de carro, passam, não são dali, passam de carro e nem sente, mas tem aquela depressão. É justamente o reflexo lá de baixo. Então, aquela depressão, ela recebe as águas da chuva e o que fazem? Acumulam, elas não têm para onde cair. Ela não tem um riacho para desaguar e ir para o rio e ir para a lagoa. Portanto, é interessante que nós, ao transitarmos na pista asfáltica e ver e observar essas depressões, elas existem em função de uma acomodação no subsolo, decorrente, notadamente, de água, né? Também. Bem, nesse caso. Veja bem, geologicamente a depressão ocorreu lá embaixo por causa dessas falhas que eu falei, né? Dessas falhas que ocorrem que os blocos caem. Mas ela se reflete na superfície como essas depressões, essas bacias endorreicas, né? Que formam alagamentos, né? Formam lagoas. Lá em cima tem Lagoa da Coca-Cola, Lagoa do Salvador Lira, Lagoa do Estaco Gomes, não é? Várias. Do Salvador Lira. Do Salvador Lira, exatamente. E aqui a gente não tem a Lagoa do Cepa, mas é praticamente uma lagoa. Ali fica, né? A Lagoa Miguel Paulo daquela rua, né? Fica toda alagada, ali, né? Exatamente. Então aquela água sem ter para onde escoar, sem uma boa drenagem, né? Porque drenagem existe, mas não está funcionando, porque a gente já viu alguns trabalhos ali
que mostraram que as galerias estavam entupidas por garrafa PET, plástico, A areia. população tem que colaborar nesse Muito, sentido mas também, sempre, né, em qualquer professor? caso, né, sempre a população tem que colaborar com uma boa educação, né, com a coleta de lixo, destinação adequada, né. Mas isso ocorrer, digamos assim, num ambiente de periferia, é até compreensível se não tem a informação, não chega até lá. Mas na Avenida Fernandes Lima, naquelas imediações, né, onde é inadmissível ainda que se veja, né, no asfalto o depósito de elementos como esse nas redes de águas pluviais. É sim, é por estranho que pareça, mas ocorre muito. A gente às vezes É uma contradição. É né? uma contradição, às vezes a gente vai atrás de um carro, né, tudo bem bonito e joga uma lata de refrigerante. Um saco, né, plástico, um saco plástico com restos do que seja. Isso ainda é resquício da Da pouca educação doméstica, né, professor? Exatamente, isso é um Reforçada resquício. pela escola. Exato, ainda nós estamos carentes disso, né? Então, nessas depressões, essa água se acumulam e vão filtrando preferencialmente por aquela falha Existente. existente. Que nunca né? consegue fechar. Não, porque aí já é natural, a fissura ali também já está natural. A gente observa aqui, nessa foto, ali, exatamente ali no Pinheiro, a fissura que ocorreu naquela rua em frente à igreja Menino Jesus de Praga, né? Essa fissura se prolonga aí pelo prédio, pela parede, vai pelo prédio ali, o Divaldo Suragi, não é isso? E é essa fissura que eu falei que tem uma direção preferencial. E é por ela obedece a esse falhamento em profundidade. Então a água acumula, entra por essa fissura, vai filtrando, tá certo? A gente vê aí, até tinha um poço absorvente aí que desceu, né? Aí o buraco está grande, Exatamente. né? Então ela desceu justamente obedecendo a tudo isso. Então de tudo que a gente tira é que essas fissuras na superfície obedecem a um controle estrutural geológico, tá certo? Ou seja, a falha conduz essas fissuras, ajudadas pela água de superfície que infiltra e também, talvez, não é, pelas fossas existentes que colocam o esgoto ali numa camada que a gente chama de colapsiva, né, numa areia. E tem que ter um planejamento para acabar com essas fossas, né, professor? Não. Isso sempre, né? Isso a gente mostra Saneamento, aos né? nossos alunos há muitos anos que saneamento básico é essencial para a vida das pessoas, né? E essa questão de fossa e poço absorvente, isso não é saneamento básico, isso é um paliativo, né? Saneamento básico é aquele que nós temos já em alguma parte, se eu não me engano, está 27% do município saneado. Já foi menos, muito menos. Já. Mas ainda falta muito, né? Muito. Falta muito. A maioria, né, desse percentual. Nessa parte alta, principalmente. Então, nós temos que implantar, né, continuar com esse saneamento básico. Que existe abastecimento d'água, esgotamento sanitário, drenagem e a coleta do lixo bem feita. Né? Isso é um sistema que tem que funcionar integrado. Integrado, não é exatamente. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Voltamos com o Frente a Frente, que hoje recebe o geólogo Ricardo Queiroz, ele que é professor de hidrologia do curso de engenharia do SESMAC, está aqui conosco fazendo essa análise
sobre o tremor de terra que aconteceu em Maceió no último dia 3, que deixou a população empolvorosa, sem saber o que de fato estava acontecendo, só o que estava vendo, as fissuras em casas, no solo, em apartamentos, enfim. E entre as hipóteses desse tremor de terra, houve uma que causou uma grande repercussão nas redes sociais, relacionadas à extração de salgema feita pela Braskem, e que demorou a se encontrar uma resposta que não relacionasse o tremor a essa questão. O que de fato levou as pessoas a imaginarem isso, professor, pelas pessoas mais próximas ao senhor? Bem, Gorete, a geologia é complexa, né? A gente está analisando o que está lá embaixo, o que a gente não está vendo, então ela fica um pouco difícil de entender e mais ainda para explicar, né? Eu não sou advogado da Salgema, né, da Braskem, mas tecnicamente, pelos nossos estudos, pelo que a gente conhece da geologia de subsuperfície, essa hipótese eu acho descartável, né, descartada. Por quê? Porque, primeiramente, todos sabem, né, eles já deram várias explanações sobre isso, né, o engenheiro de Minas da Braskem, que essa extração é feita em média 1.000 metros de profundidade, né? 1.000 metros de profundidade. Não teria nenhum efeito na superfície de uma acomodação? Primeiramente, se houvesse o caso dessas, digamos, caverna que dizem, né? Ela ruísse, ela caísse, esse efeito seria, assim, praticamente diluído nesses 1.000 metros de profundidade e não chegaria a afetar a superfície. Essa caverna, explicando melhor, é causada pela extração e é substituída por água. Exatamente. Não eles extraem o salgema justamente diluindo o minério, né, que é sólido, né? Diluindo em água, né? Ele é bastante diluído em água, diluível, né? Então dilui em água, então essa água retorna, né, entre dois poços, entre duas paredes, ela retorna na superfície, ela é coletada e a salmoura é enviada para a indústria. Mas embaixo, quando eles paralisam, né, embaixo ela fica então cheia, ela fica preenchida por salmoura, né? Porque a água fica equilibrada, a água, né, dilui aquele sal e fica o salmoura, ela fica preenchida. E o poço em cima tamponado, obviamente, com medidores, né, com monitores, né? Então esses poços ficam monitorados. Eu conheço o engenheiro de Minas da Salgema, o Alex, que me diz que eles fazem sempre o monitoramento topográfico, eles verificam se está havendo algum afundamento, alguma subsidência, né? Eles verificam pressão, então nunca alertaram para nada, né? Seria a obrigação deles qualquer irregularidade, alteração. Exatamente, qualquer alteração eles imediatamente comunicar ao Instituto do Meio Ambiente. É verdade que a grande parte do salgema que está sendo extraído pela Braskem fica numa região abaixo da lagoa? Exatamente. Os poços com em torno de 1.000 metros, eles inicialmente eles são iniciados em terra, ali onde é a própria fábrica, a própria Salgema, mineração, né? Ali no campo CSA, pronto. No Mutange, no IMA, no Instituto do Meio Ambiente, junto tem um terreno, também tem poços dele. Então esses poços começam na vertical e eles se inclinam e vão em direção à lagoa. São chamados poços direcionais. Isso já há mais de 2 décadas que essa técnica é aplicada com sucesso. Então eles exploram lá embaixo da salgema por estar a camada de salgema mais espessa, né? Então, justamente, eles vão para lá, né? Tem quase 200 metros de espessura o salgema, né? Essa camada, e fica, digamos, uma caverna, né? Supostamente caverna,
é preenchida por água, né, de 50, 60 metros, se eu não me engano, né, de altura, né, por 30 de diâmetro, 30 metros de diâmetro. Então, essa caverna, ela fica praticamente incompressível, porque a água é praticamente incompressível e o sal-gema, que é muito denso, ela tem uma densidade 10 vezes maior que a água do mar, né? Então é sal puro, só que líquido. Então, para aquilo afundar, não há como. E o primeiro efeito seria sentido na própria Butange, Bebedouro, por ali. Então, né? Definitivamente descartado. Olha, tecnicamente eu acho que sim. Agora, a população, por ser um pouco leiga a esse respeito, a esse assunto, né? Costuma associar logo, né, o que ela conhece, né? Então, indicam logo, sal-gema, né? Eu não tiro... Pela condição de a sal-gema estar explorando, instalada dentro da cidade, exatamente. Que isso representa, já houve até discussões sobre construir uma nova planta, transferir essa planta para o polo lá de Marechal Deodoro. De Marechal Deodoro, né? Porque foi numa época que a expansão não acontecia. Mas veja bem, se fosse transferida para o polo, seria a indústria. Mas a mineração continuaria ali, né? Exatamente. Porque não se pode transferir o minério lá embaixo. Exatamente. Professor, agora em relação ao encontro que foi promovido, né, no CREA, no Conselho Regional de Engenharia, aqui de Alagoas, qual foi a perspectiva que se colocou ali na discussão, né, e o resultado? O senhor saiu satisfeito dessa reunião? Olha, eu saí porque a população também compareceram bastante engenheiros, o pessoal da UFAL, o próprio pessoal do CREA, né? As pessoas envolvidas, no caso o professor Abel Galindo estava, o Paulo Cabral da Sal-Gema. Geólogos também? O Paulo Cabral é engenheiro de Minas e o professor Abel Galindo é engenheiro civil. Ambos engenheiros. Mas eles estão envolvidos, né? Porque o professor Abel Galindo, ele faz fundações, ele faz justamente a construção, né, de fundações, e ele tem sempre feito essas fundações no Pinheiro também, ele já observava isso há algum tempo. Essas movimentações. Já. Professor, e na Câmara de Vereadores de Maceió? Também foi bom, porque a população ficou, de certa forma, compreendendo um pouco o evento, né? E sabendo, principalmente, que a Defesa Civil está se movimentando para chamar quem mais entende, quem mais tem a ver com esses estudos aqui no Brasil, que é o Serviço Geológico do Brasil. E vieram, eles estiveram aqui, já esteve aqui, e eles gostaram até desse trabalho e vão iniciar o detalhamento, né? O detalhamento, creio que essa semana, no máximo a outra semana, eles estão aqui de volta com os aparelhos, né? Os aparelhos de geofísica. Importante aqui num tempo hábil, de qualquer maneira a gente tem que salientar isso, a população teve a informação proveniente de uma base científica. Isso foi mais tranquilizador, digamos assim. O que eu acho de mais importante, né, dessas reuniões, mesmo sendo um assunto muito complexo, né, como a gente fala aqui de falhas, de fissuras, de basculamento, de acomodação de terra, mesmo sendo complexo, mas eles entenderam que tem alguma coisa que se sabe, né, algum norte a se tomar, algum ponto de início para se investigar com detalhe, né. E isso é o que é importante para eles, alguns até me agradeceram, alguns até disseram que estão mais aliviados, embora estejam aperreados com os prédios que estão... Com as consequências, os prejuízos, né? Porque isso causou digamos assim, a desvalorização. Desvalorização e até evacuação, tiveram que evacuar alguns prédios, né, algumas casas. Então, de toda forma, eles já estão cientes que se sabe alguma coisa, se tem um ponto de partida e se vai iniciar os estudos de detalhe para, a partir daí, se ter uma solução. Professor, uma curiosidade, não é? O senhor falou aí nas placas tectônicas que não causam diretamente nenhum risco, digamos assim, de um terremoto aqui, mas o que dizer da placa tectônica que nós encontramos ali nas proximidades das Ilhas Canárias, né, que pode, digamos assim, causar um tsunami e chegar à costa brasileira? Isso é possível?
Olha, E, sobretudo, eu faço essa referência porque a direção é o Nordeste do Brasil. Alagoas estaria na linha de frente. Certo. Né? Não, olha, veja bem, ali realmente é uma região instável, ali sim há choque de placas. E se fala até da metade da ilha cair por causa justamente de uma falha dessa, né? Ou de uma explosão, uma erupção, super erupção do vulcão, né? E caindo a metade da ilha do vulcão, ele causaria, né, em consequência, um tsunami que poderia afetar o Brasil. Mas eu já vi alguns estudos, eu não sou sismólogo, né? Eu não estudo terremotos, mas eu ouvi alguns estudos que não afetariam a nossa costa do Nordeste. Poderia ocorrer ainda alguma coisa lá no norte, né? Norte. Ainda, né? Fortaleza, talvez, não sei. Ainda uma pontinha. Ainda uma pontinha, mas já chegaria dissipada essa energia, essas ondas. Professor, que avaliação o senhor faz desse trabalho, né, que o senhor fez e tão competentemente, que obteve aí o reconhecimento dos técnicos que vieram do Serviço Geológico do Brasil? E, claro, quero aqui também externar que a Defesa Civil se mostrou preparada, né, para dar à sociedade as explicações necessárias, buscando na academia essas respostas, que é o mais importante. Quando eu falo que foi o convencimento, vem do embasamento científico, não é? Colocado para uma questão que tem que ser tratada cientificamente. Então, nesse sentido, quando é que vai se ter, de fato, o fechamento desse relatório para a população tomar conhecimento? Agora, eu me sinto satisfeito de ter ajudado um pouco se não acalmar, mas pelo menos a população ficar um pouco mais tranquila em relação aos estudos que ainda vão haver, né? A gente tem que esclarecer que esse meu estudo, ele não era nada até haver esses abalos, né? Mas esses abalos vieram justamente a confirmar essa falha que a gente detectou em profundidade e, para mim, é satisfatório, mas o que eu mais quero é justamente a confirmação, né? A confirmação desses estudos. Então, o Serviço Geológico veio, eles vão iniciar esse detalhamento, né? Em breve, eu acho que talvez essa semana mesmo. E aí é que nós vamos ver se tudo se confirmar nesse estudo, nós vamos ver as possíveis soluções, né? Eles vão aí detectar as possíveis soluções. E o senhor acredita que esse estudo levará, em média, quanto tempo? Pela sua experiência. Olha, veja bem, a promotoria, né, o Ministério Público, deu 30 dias de prazo para a Defesa Civil apresentar algum resultado. Que né? depende do Serviço Geológico. Do eu acho pouco para se apresentar um resultado, né, um relatório final. Eu acho pouco. Pode até ter um laudo não conclusivo. Não conclusivo ainda, né? Porque é muito temeroso, porque é em profundidade, as camadas que provavelmente estejam causando colapso, pode estar a 10 metros, a 20 ou a 30, não sei, não tenho ainda essa ideia, né? Então, acho temeroso dizer 30 dias, dá um prazo. É um prazo só exíguo. Isso, mas pelo menos daqui a algum tempo, né, a população vai ter uma resposta e provável solução. Né? Perfeito. Bem, chegamos ao final da nossa entrevista e eu só tenho a agradecer ao senhor mais uma vez, por ter nos permitido ter essas informações científicas acerca deste tremor, que agora está definitivamente, explicado, mas dependendo, não definitivamente, mas em parte, aguardando apenas o laudo final da equipe lá do Serviço Geológico do Brasil. Obrigada. Algumas considerações? Não, só apenas dizer que eu estou sempre às ordens para responder aqui a vocês, a população afetada, né? E dizer que o máximo que eu puder fazer para esclarecer mais as pessoas, eu gostaria de tranquilizar mais, dizer que não vai haver mais. Mas, infelizmente, eu não posso dizer isso, porque isso aí é muito complexo, esses detalhes são necessários esclarecer ainda. Pois é, e tem a natureza, que é a maior força Exatamente, do universo. Isso aqui é um fenômeno natural e, por isso, talvez a solução também seja demorada. Certamente. Obrigada mais uma vez. Não. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro.